Oi pessoal, hoje eu vou aqui falar com vocês sobre uma coisa que eu acho que todo mundo está percebendo no ambiente, nas ruas e que eu gostaria de dar um foco, que é o seguinte: acho que por conta desse cenário de instabilidade política e pelo fato também do país estar separado mesmo em dois grandes grupos aí político-ideológicos, a gente percebe que há um clima carregado nas relações, há um clima carregado nas discussões. É como se a gente sentisse que as pessoas estivessem realmente com muita raiva, com muito ódio e estivessem colocando todo esse ódio, principalmente nessa disputa para ver aí quem está mais certo do ponto de vista político e ideológico. Está existindo aí um certo ódio nessas relações que está estragando muita amizade, está estragando muita relação familiar. Tem família que está rachada por conta desse cenário. Então eu queria pegar esse pano de fundo desse racha ideológico político para também dizer que isso, embora esteja acontecendo nesse nível nacional, também acontece dentro das relações e trazer um pouquinho para a reflexão do que está acontecendo e como isso acaba impactando a gente. Primeiro, há aí um clima de intolerância e de fanatismo. O que é cada coisa e qual é a diferença na minha maneira de ver? Intolerância é quando assim, eu simplesmente não tolero, eu simplesmente não aguento ouvir, eu não consigo receber nada que não vá de encontro ao que eu acho que é certo, ao que eu acho que deveria ser. Eu simplesmente me fecho a uma opinião contrária que não seja a minha. No caso do fanatismo, há também essa intolerância, só que o fanático vai um passo além. Além dele ser intolerante, ele tem uma crença tão fortemente enraizada do que aquilo que ele acredita é bom, não é tão bom, é o certo, mas não é o certo só para ele, é o certo para todo mundo. Então que ele acaba não sendo só intolerante, como ele acaba perseguindo quem pensa diferente do que ele acredita. Então, gente, tem essa atmosfera de intolerância e de fanatismo. E que ela tem o início quando, dentro de uma relação, dentro de uma conversa, há uma discordância. Alguém tem uma opinião contrária à do outro. Há um choque de opiniões. Há essa discordância, então um lado se sente ferido no seu direito de achar o que é certo e o outro lado pode se sentir um pouco superior por ter ganhado aquela discussão, coisa do tipo. Então, acontece que nesse clima de discordância, nesse clima de diversidade de opiniões, que deveria ser uma coisa própria ao ambiente democrático, as pessoas estão se sentindo feridas. Ou elas também podem ferir as outras deliberadamente, ou seja, pelo fato de você discordar de mim, eu não só vou anular o que você está falando, como eu vou fazer um esforço para te machucar. Vou dizer uma coisa pesada a respeito de você, com a intenção de que você não volte mais a fazer isso ou que você se convença de que o meu lado é melhor do que o seu. Então isso tudo contribui para que se instaure um clima de ódio irracional, onde ambos os lados se sentem lesados. Um lado é porque não está sendo ouvido numa determinada questão e outro lado porque não está se ouvindo numa determinada questão, e o fato é que ninguém acaba chegando no consenso, ninguém conversa. Que está dentro desse clima, dessa disputa de poder, de saber o que é melhor, o que é melhor para si, não somente para si, como para todo mundo. Então veja só o tamanho da tarefa que cada um se sente nesse momento, como se eu soubesse, tivesse que saber o que é melhor, não só para mim, mas como para todo mundo. Que de certa forma essa tarefa de um ambiente republicano, um ambiente democrático, só que ele tem que ser construído dentro do diálogo, dentro da interação entre pessoas que pensam de maneira diferente. Só que se eu tenho dentro disso um ambiente de extrema troca negativa, extremas ofensas, e aonde um se sente cada vez mais justificado do que o outro, fica muito difícil para se estabelecer um diálogo, que é exatamente o que eu sinto, o que está faltando. Um dos pontos é realmente esse antagonismo entre duas partes tentando achar aí um consenso, tentando achar uma saída para o problema, mas o problema é que não se consegue chegar à etapa de se discutir o que queremos para o futuro. Fica só um ambiente onde um acusa o outro
Ficam um acusando o outro sucessivamente e não se fala sobre a solução do problema. Do ponto de vista político, não se fala sobre a solução, sobre a elaboração de um projeto nacional que de fato venha de encontro ao que a gente precisa nesse momento. Aí você pode trocar o governo, a situação política, pela palavra casamento, pela palavra empresa, pela palavra amizade. Ou seja, quando se instaura esse clima onde um fica acusando o outro determinadas vezes e vezes sucessivas, tem o risco de ficar se perdendo nessas acusações eternas e não se discutir qual é a solução, o que queremos para que a nossa relação seja melhor. Então, às vezes, tem casais que passam anos, que passam décadas nessa disputa de poder, nessa troca de acusações. Às vezes você vê litígio de sócios também em empresas que ficam dentro desse ambiente bélico, esse ambiente de litígio constante, mas sem se ter uma discussão acerca do que seria uma solução para isso. Então, eu acho que isso que é importante. A solução passa pela postura, por você assumir uma postura que é a seguinte, que não é só pelo fato que alguém discorda de mim, que esta pessoa não me respeita ou que ela quer o meu mal. Não são todas as situações aonde eu vou contrapor a argumentação de uma pessoa que eu quero mal a esta pessoa. E eu vejo que está tendo muito essa confusão hoje, as pessoas estão se sentindo feridas, né, num nível pessoal, quando o debate deveria ser de ideias, deveria ser de posições, deveria ser de projeto, deveria ser de coisas mais concretas. Então as pessoas estão se ofendendo num nível pessoal. Então por isso que é importante entender, isso também acaba se refletindo em relações afetivas, em relações conjugais. Existem algumas pessoas que acreditam que se o outro não concorda comigo é porque ele não gosta de mim, porque ele quer o meu mal. Eu não vou ser inocente ao ponto de dizer que não existam situações onde por trás de uma discordância há sim uma intenção de ferir, uma intenção de prejudicar, mas não são todos os casos, principalmente num contexto afetivo, em que às vezes a discordância pode servir para se levar a relação a um outro nível de entendimento. E o risco é ficar preso nessa troca de acusações, nessa troca de farpas, onde um machuca o outro e ficar nisso indefinidamente. Então precisa se trazer o debate para qual é a solução. Nós queremos ficar assim para sempre? Será que é isso que a gente quer para nós? Será que a gente tem esse tempo da vida para ficar perdendo nessa disputa de poder? Essa é a discussão importante. Então, já que a gente não quer isso, ou se chega à conclusão que não quer isso, vem a outra ainda mais importante, que é para onde vamos? O que queremos? Tá? Então, seja, discordar não é necessariamente desrespeitar, mas é também uma oportunidade que a gente tem de chegar a um outro nível de entendimento. E com isso pode até fortalecer a relação. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se você acha que isso tem a ver, ou que isso poderia beneficiar algum conhecido seu, algum amigo, parente, repasse esse vídeo, repasse esse link. E se você gostou, comente. Se você não gostou também, comenta também. O importante é a gente se engajar nessa discussão para realmente achar essa saída de qual é a solução e com que eu estou disposto a me comprometer com essa solução. Então eu, como psicólogo, me comprometo a gravar esse vídeo e repassar para incitar um movimento para a gente discutir a respeito da solução. Ok, chegamos a essa situação, mas o que vamos fazer agora? O que é melhor para mim? O que é melhor para você? A gente elevar um pouco o nível dessa discussão. Ok? Conto com a sua ajuda. Um grande abraço.